Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e neste vídeo vamos fazer a demonstração daquela equação S igual a S0 mais B0t mais AT ao quadrado dividido por 2, equação horária da posição do movimento uniformemente variado. Muitas vezes a gente vê essa equação na escola como se ela fosse um momento de inspiração. Essa é a equação que permite que eu calcule a posição. Mas ela tem uma origem, vamos ver de onde surge essa equação. Vamos começar estudando o movimento uniforme, uma propriedade que a gente conhece bem. Sempre que eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, sempre que eu calcular a área dessa figura, ela será numericamente igual ao deslocamento. Repare, no movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Velocidade permanece constante. Então, se eu tenho uma velocidade aqui, depois de algum tempo, qual vai ser o deslocamento? Área de um retângulo, base vezes altura, igual ao deslocamento. Mas a base é o intervalo de tempo e a altura, a velocidade. Δs, deslocamento, igual a velocidade vezes o tempo. Verdade, a gente sabe essa equação lá do movimento uniforme, S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Ótimo. Vamos extrapolar esse conceito para um movimento uniformemente variado. E mais do que isso. No ensino superior, a gente aprende que qualquer curva não precisa ser movimento uniforme nem uniformemente variado. Se eu calcular a área abaixo dessa curva de um gráfico velocidade em função do tempo, eu encontro o deslocamento. É lógico que essa curva aqui é muito estranha. E a gente vai estudar uma curva um pouquinho mais simples. Na verdade, a gente vai estudar o movimento uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado, que é um movimento mais simples que a gente tem com variação de velocidade, MRV, movimento retilíneo uniformemente variado. Afinal, o que é isso? Vamos supor aqui como exemplo que eu tenha um carrinho que se desloca em linha reta e que num instante inicial, t igual a zero, ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. E eu vá batendo fotografias desse carrinho e cronometrando o tempo. Após um segundo, suponho que esse carrinho aumentou sua velocidade para 5 metros por segundo. Só um exemplo, tá, galera? E após mais um segundo, ou seja, em t igual a 2 segundos, ele está em 8 metros por segundo. Repara nesse exemplo com o carrinho, o que eu estou falando? Quanto aumentou a velocidade? 3 metros por segundo, de 0 para 1. Aumentou 3 metros por segundo, de 1 para 2. Ou seja, a aceleração, que é a variação da velocidade, foi de 3 metros por segundo a cada segundo. E é daí que, inclusive, vem a unidade de medida, metro por segundo ao quadrado. Não é meu objetivo, mas vamos mostrar outra equação que a gente utiliza bastante nesta parte de cinemática. Definição de aceleração, variação da velocidade, seja tanto para aumentar quanto para diminuir, ou até fazer curvas. Δt está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Aceleração vezes o intervalo de tempo, que convenientemente a gente coloca um instante de tempo t igual a zero para que o instante de tempo final seja o próprio tempo. ΔV. Mas muitas vezes, a maior parte das vezes em que a gente usa o delta em física, a gente está falando de variação, velocidade final, que eu vou colocar simplesmente v, menos a velocidade inicial. Delta em física, em geral, representa variação. A vezes t, considerando que o instante de tempo inicial foi igual a zero, como no exemplo, ou seja, o instante em que eu acionei o cronômetro.
igual a V menos V0. Equação da velocidade no movimento uniformemente variado é só passar esse V0 para o outro lado, somando V igual a V0 mais AT. Como eu estou fazendo a demonstração, eu trouxe aqui essa equação. Nós sabemos da matemática que essa é uma equação do primeiro grau, se eu considerar velocidade inicial uma constante, afinal a velocidade com a qual o carrinho partiu não vai mudar, ele iniciou daquele jeito, não tem como mudar. A aceleração é constante, gráfico do primeiro grau. E a gente sabe que equações do primeiro grau resultam em gráficos que são retas. Vamos usar as duas coisas que eu falei até aqui para deduzir a equação da posição em função do tempo. Um gráfico qualquer da velocidade em função do tempo. Só que eu quero a situação em que é uniformemente variado. A gente sabe que obedece à relação V igual a V0 mais A vezes T. Vou colocar a velocidade final em verdinho, V. Esse valor aqui é o valor da velocidade. Em um certo instante de tempo, T igual a T, um tempo genérico, certo? Eu não sei qual é a velocidade inicial, não sei qual é a final, mas eu sei que é um movimento uniformemente variado porque a velocidade está crescendo de maneira com uma reta. Estou considerando o exemplo de aceleração positiva, mas também poderia ser feito com uma aceleração negativa. Daria o resultado, a dedução seria a mesma. Então, o que nós já sabemos? Que o gráfico, a área do gráfico da velocidade em função do tempo é numericamente igual ao deslocamento. Nós temos aqui um trapézio. Talvez a maior dificuldade dessa dedução seja calcular a área do trapézio. A área de um trapézio, a equação é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior? Quem é a base menor? Quem é a altura? Vamos rotacionar esse gráfico para ficar mais fácil de ver. Vou puxar ele para cá e vou rotacionar. Então, repara que nosso gráfico está deitadinho, né? A base maior é esta grandeza aqui, ó. É este lado aqui, base maior. A base menor está lá em cima. Vou desfazer o que eu fiz. Só deitei aí o nosso trapézio para que fique mais fácil. Esta distância aqui é a base maior. Esta distância aqui é a base menor. E aqui nós temos a altura. Pensando só na figura, meu povo. Agora a gente vai substituir os valores. Base maior. Foi o que eu representei em verde. Ó, repara aí, meu povo. É do 0 até o V. Tá aqui. V. Mais V0, que é o tamanho da base menor. A altura é o próprio tempo. Tudo isso dividido por 2. Mas repara lá na fórmula que eu escrevi lá em cima. V igual a V0 mais AT. Área igual a... Abre parênteses, vou escrever em verde. Porque o V, na verdade, é igual a V0 mais A vezes T. Tá aqui, ó. O meu V, que estava em verdezinho, é igual a isso. Mais V0 vezes o tempo dividido por 2. Um pouquinho de álgebra, né, meu povo? O que está dentro do parênteses, V0 mais V0. Um abacaxi mais um abacaxi são 2 abacaxis. Só que no caso, meu abacaxi aqui é o V0. Vezes o tempo dividido por 2. Para concluir essa dedução, é só fazer a distributiva. O tempo multiplica o AT, mas o tempo também multiplica o 2V0. Vai ficar 2V0 vezes o tempo
mais AT ao quadrado. E está todo mundo dividido por 2. Continuar lá em cima. Soma de frações ali, né? A gente tem um denominador comum que é o 2. Eu posso escrever essa equação separada. 2v0 sobre 2 mais AT ao quadrado dividido por 2. Para concluir, é só lembrar que a área é igual ao deslocamento. Então, no lugar do A, eu posso colocar o ΔS. 2 dividido por 2 corta. Mais AT ao quadrado dividido por 2. Está aí a nossa equação. Mas se eu quero deixar ainda da forma mais tradicional, eu sei que deslocamento é posição final menos posição inicial, variação da posição, V0 mais AT ao quadrado sobre 2. E agora sim concluímos S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. É isso, galerinha. Agora você já sabe qual é a origem desta equação. S é a posição final, S0 posição inicial, V0 velocidade inicial, T o instante de tempo em que a gente está considerando. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você tem interesse por física, inscreva-se no nosso canal. Valeu!